na semana que a cristandade convenciona, chamada de Semana Santa. E ontem eu chamei a atenção de vocês para o destaque que essa semana é dada nos evangelhos. A média de 35% do texto dos evangelhos é dedicada a uma semana só. E Nosso Senhor viveu conosco mais de 200 de ministério, sem contar de vida. Pois bem, Marcos tem uma peculiaridade no seu relato. Marcos marca essa semana de domingo a domingo. Inclusive, na sexta-feira, ele marca o horário que aconteceu. Eu estou sugerindo aos irmãos que, nesta semana, aproveitem dia a dia e leiam o que Cristo passou naquele dia. Ontem nós vimos o que ele fez no domingo, e eu deixei para ver hoje o que ele fez na segunda e na terça. Não tudo que ele fez na terça, porque é muito comprido o texto da terça. Se nós decidíssemos ler, provavelmente nosso tempo não daria nem para lê-lo. Mas na segunda e na terça tem um evento afim, que nós vamos falar sobre ele. Convido os irmãos, portanto, que abram no capítulo 11 de Marcos, capítulo 11 do Evangelho de Marcos. Eu vou ler o último versículo que fala sobre o que aconteceu no domingo, que é o versículo 11, e continuarei lendo da segunda e o começo da terça-feira. Marcos 11, 11. Meus irmãos, aqui o que destaca-se mais é o caso da figueira, não há a menor dúvida. Entretanto, antes de falar do caso da figueira, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para a purificação do templo. João diz que Jesus fez uma purificação no começo do seu ministério, logo no começo do seu ministério. E os sinóticos dizem que ele fez essa purificação no começo da sua última semana. Para mim, eu tenho que o Senhor Jesus tinha a tarefa de purificar o templo, porque ali ele seria julgado, ali ele seria sacrificado. Embora foi crucificado fora dos muros, mas foi ali que foi decidido o seu destino. Ali, as pessoas que deveriam zelar pela religião, por sua religião, por sua adoração, foram os que o condenaram. E o condenaram quebrando todas as normas que deveriam seguir no caso de um processo como um processo julgado pelo Sinédrio. Mas por que o Senhor expulsa, no dizer de Marcos, os que lhe vendiam e compravam, e derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos? 4 coisas. Os que vendiam e compravam. Uma pessoa vivendo numa região de Jerusalém que pudesse levar um animal para o sacrifício, ele poderia pegar um animal seu, desde que estivesse dentro do padrão, primeiro ano de vida, branco, sem defeito, sem nenhum tipo de mancha. Só que quando ele chegava para ofertar isso aí, um sacerdote dizia: não, espera um pouquinho, tem que ser avaliado e aprovado se é realmente uma coisa de acordo com os padrões do templo. Aí ele ia procurar outro sacerdote, entrava na fila. Eu estou tentando usar as mesmas palavras de Edersheim. Entrava na fila para ser aprovado aquele seu animal. E a fila muito grande, alguém dizia: olha, se você quiser, eu tenho animal ali pronto, já pré-aprovado, e você me dá o seu e paga a diferença. Não parece nada com o que acontece nos dias de hoje, né? Pois bem, faziam isso. Só que ao pagar a diferença, tinha que ser em moeda do templo. E às vezes o sujeito vinha da Fenícia, ou vinha do Egito, ou vinha da Síria, e trazia suas moedas próprias. E tinha que converter na moeda do templo. É claro que o câmbio flutuava. Se houvesse muita procura, o valor da moeda do templo subia. Se não houvesse, ou seja, o sujeito tomava prejuízo. Na hora de trazer o seu sacrifício, que tinha que trocar por
tomava prejuízo na hora de pagar a diferença, porque tinha que ser de acordo com a moeda do tempo. Mas tinha mais coisa. Os cambistas estavam lá e faziam isso. É aí que o Senhor expulsa os que vendiam, compravam e os que faziam câmbio. Tinha uma coisa pior. O pobre que não podia oferecer nenhum sacrifício, ele podia pegar no campo 2 rolinhas. Lembram-se que o Senhor Jesus, quando foi apresentado no templo, seu pai levou 2 rolinhas. Era o sacrifício dos pobres. Essas que a gente conhece aqui como fogo pagou, essas rolinhas marrom. Ou então pombinhos, também podia ser. E ele tinha um rito especial para isso. E quanto a determinada característica que era exigido nos outros animais, nas rolinhas não, e dos pombinhos não era exigido tanto assim. Não tinha que ser totalmente branco, por exemplo. Mas eles criavam casos e até isso eles mediam. O Senhor Jesus se revolta contra esse tipo de coisa e limpa o templo aonde ele vai ser julgado, de vendedores, compradores, cambistas e dos exploradores, daqueles mais necessitados que não tinham dinheiro, que às vezes poderiam apresentar uma rolinha. Meus irmãos, o Senhor Jesus disse que o templo tinha sido transformado por eles em covil de salteadores. Eu entendo daqui o cuidado que algumas de nossas igrejas têm em não permitir venda de CD, venda de nada, de livro nenhum dentro das igrejas. Entendo perfeitamente. E em determinados casos até concordo. Concordo mesmo. Igreja não é lugar de comércio, seja de qual for. Seja de qual for, não é lugar de comércio. E olha, se você diz, não, mas está vendendo Bíblia, eles estavam vendendo o sacrifício. Aquilo que ia ser apresentado como oferta. O Senhor Jesus se ira contra isso. Um dos evangelistas diz que o Senhor justificou sua ação dizendo que o zelo da tua casa me consumirá, citando um dos profetas do Antigo Testamento. Pois bem, antes de chegar ao templo, eles tinham passado em uma região que tinha uma figueira. Irmãos, para mim, pessoalmente, esse assunto ganhou explicação quando eu deixei de pensar naquelas arvorezinhas que a gente via nos flanelógrafos da minha geração, via nos flanelógrafos, são as moitinhas pequenininhas, os arbustos. E quando comecei a pensar em figueiras grandes, são das maiores árvores da terra. É um ramo muito diversificado de figueiras. E só faz sentido Pedro ter se admirado dela ter secado se fosse alguma árvore grande tamanho. Mas fica a dúvida. O texto diz que o Senhor nada achou senão folhas, versículo 13, porque não era tempo de figos. Eu já vi algumas pessoas pregar dizendo, não, o Senhor Jesus procura de seus servos que deem fruto a tempo e a fora de tempo. Não sei se é bem isso. Salmo 1 nos adverte que o justo é como aquele que é plantado junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Eu me satisfaço com a seguinte explicação, não sei se você vai concordar comigo, mas pense nisso. O Senhor Jesus saiu cedo de Betânia. Provavelmente ele não tenha comido nada, se é que dormiu na casa de Marta, Maria e Lázaro, que era a casa que ele sempre ficava em Betânia. Nós não sabemos se ele dormiu lá, mas saiu cedo. O judeu cedo, ele evitava, quando ele estava muito apressado, ele não evitava as orações. Ele fazia as suas orações, fazia a sua higiene e comia alguma coisa. Era uma das refeições principais, era de manhã e de noite. No pino do dia, no calor do dia, eles paravam, procuravam uma sombra, comiam alguma coisa mais simples, mais rápida. Mas o Senhor Jesus não teve tempo de comer. E ele viu aquela figueira bonita, uma figueira folhuda, com muitas folhas.
mas não encontrou fruto. Ele queria dar uma lição clara aos seus discípulos. O discípulo do Senhor não pode ser de aparência folhuda, sem fruto nenhum. O destino vai ser o da figueira. Para o Senhor Jesus é mais interessante o fruto do que a folha. E ele amaldiçoou a figueira. No dia seguinte, Pedro achou fantástico que ela secou até a raiz. Aí o Senhor aproveita para falar da fé. Se você tiver fé, vai fazer mais do que isso. E algumas pessoas tentam justificar o fato de nós não conseguirmos fazer isso. Alguns dizem, é porque nós duvidamos no nosso coração, ao contrário do que diz o versículo 23. Ou seja, nós não temos uma fé nem do tamanho do grão de mostarda. Não creio que isso explique. Outros usam o versículo 25 e dizem, não, é porque nós não perdoamos os nossos inimigos, então o nosso Pai não perdoa, não nos atende às orações. Irmãos, eu não sei. Eu prefiro uma outra explicação. Você, como cidadão brasileiro, se você vê um crime sendo cometido em flagrante, você tem autoridade para prender a pessoa e entregar às autoridades. Mas uma pessoa que tem poderes delegados, a quem nós chamamos de delegado, se ele suspeitar de alguma coisa, ele pode prender para investigações. Os apóstolos do Senhor tinham autoridade delegada pelo Senhor. O final de Marcos é muito claro a respeito disso. Eu não tenho. Lá é dito que se eles beberem veneno, não lhes fará mal algum. Se eu beber veneno, certamente eu vou ter algum problema. E eu acho que você também. Serão picados por serpentes, como o apóstolo Paulo foi, e simplesmente sacudiu a serpente venenosa na fogueira. Não houve nada com ele. Se nós formos, certamente nós teremos algum problema. E outras coisas que estão lá em Marcos 16. A nossa diferença básica é essa. A promessa do Senhor em a pessoa transportar um monte de um lado para o outro, está exatamente nisso. Isso é uma promessa feita a seus discípulos, não foi feita a mim, não foi feita a você. Não sei se eles transportaram montes de um lugar para o outro, não há registro bíblico, mas eles fizeram coisas fantásticas que nós hoje não conseguimos fazer. O que isso nos vem de lembrança nesta semana? Meus irmãos, eu gostaria de chamar a sua atenção para esse detalhe. O templo foi purificado. O Senhor Jesus se manifestou rigoroso com o que diz respeito ao culto. E nós estamos numa semana em que exatamente os momentos de culto são, às vezes, deturpadíssimos. Não é o culto que você quer prestar como Caim fez. É o culto que Deus exige. Como Abel obedeceu e foi assim. Pensemos muito nisso. O culto verdadeiro aceito por Deus, ele está de acordo com a vontade do Senhor Jesus.